eu vou puxar uma polêmica aqui, viu? Não, na verdade, não, é polêmica mesmo. Mas, na verdade, você estava falando do Brexit aí, e aqui teve, esse final de semana, teve uma coisa bem lamentável aqui na Irlanda, né? Porque, assim, o irlandês em geral, povo maravilhoso, de verdade mesmo, assim. Agora, teve cenas lamentáveis aqui. Tinha um acampamento de imigrantes aqui, que os caras montaram barraca na rua e tal, e, e algumas pessoas tocaram fogo aí nesse acampamento. Tipo, não chegou a morrer ninguém e tal, mas foi uma coisa assim horrível. E a xenofobia não é que tá aumentando aqui, né? Porque seria até leviano eu falar isso, mas você vê, né? Um caso desse, eu fico preocupado. Será que vai ter outras vezes? Será que isso vai, sei lá, será que vai se tornar rotina alguma coisa desse tipo? Aí eu fico pensando, vocês. Não, em Portugal é um pouco diferente, né? Mas vocês veem o xenofobia aí, ou algo desse tipo, ou é um lugar mais tranquilo? Não, assim, ó, Felipe, seria ingenuidade nossa dizer que não existe, né? Hum. Existe, porém, como eu falei antes e repito, cada um faz um percurso migratório que é diferente. E como é que eu vou te responder isso? É uma pergunta complexa, eu não queria responder de maneira simples, porque eu acho que, né, a gente tem tempo aqui para falar um pouquinho mais, que muito da questão da xenofobia tá, inclusive que é uma das áreas que eu estudo na universidade, está muito relacionada à percepção e sentimento de ameaça. Então, por que eu não gostaria do Felipe no meu país? Porque ele pode roubar meu emprego, um brasileiro, né? Porque ele pode me ameaçar profissionalmente, enfim. Vou dar um exemplo nesse caso profissional. O que acontece? Quando a gente foi morar na Inglaterra, por exemplo, a gente foi super bem recebido, né? Mas, claro, eu fui lá por conta do meu doutorado. Então, assim, não são muitos ingleses que fazem doutorado, custa muito caro. Então, quando a Amanda até foi cortar o cabelo, lá falou com as meninas, elas perguntaram o que estão fazendo aqui. E ela falou que a gente estava lá por conta do doutorado. Nossa, que legal, pô, sensacional, sejam bem-vindos e tal. Quando a gente foi entregar a casa... ela ficou impressionada, a cabeleireira, porque assim, eu fui no nome do salão achando que era uma portuguesa, porque o nome era português, né, o nome do salão. Aí eu cheguei lá, era uma inglesa. E eu perguntei, por que esse nome, né? Perguntei em inglês. Tipo, Salão Maria das Dores. Não, era tipo, beleza, alguma coisa assim, né? Tipo, né? E aí ela assim, não, porque meu marido pesquisou e achou bonito. Mas eu não falo uma palavra de português, eu não falo mais nenhum idioma, só o inglês. Na plaquinha escrito Salão da Margarete. Chega lá, a dona... Corta o cabelo e pinto. Aí ela ficou impressionada que eu fiquei durante 1 hora lá, durante o meu corte de cabelo, falando em inglês e conversando com ela naturalmente, em inglês. E ela falou assim, nossa, mas é super raro, né? Como é que você consegue falar outro idioma? Como é que você consegue falar outro idioma? Porque a gente tá falando inglês mesmo, Exato. A gente não fala outro idioma. Eu engasguei aqui, desculpa. E eles nem sabiam, que Portugal falava português. Sim. Não, quando a gente falou de Portugal, eles não sabiam onde era. Eles conheciam o Algarve. Só Algarve, mas não sabiam o idioma, não sabiam nada sobre o país. Nada, Pô, mas vocês estavam mesmo no interiorzão mesmo, né? A nossa cidade tinha 60 mil habitantes, né? 70 mil habitantes. Mas é interessante, voltando à questão da xenofobia, que é essa percepção de ameaça. Então, por exemplo, quando a gente foi devolver a nossa casa lá, na Inglaterra, a dona diz, por que vocês não ficam mais? Fiquem, o que eu preciso fazer para vocês ficarem aqui e tal? Mas tem a ver com essa percepção de ameaça. Te respondendo, existe sim xenofobia, não só em Portugal, como na Irlanda, como em qualquer lugar do mundo, porque onde existe ser humano vai ter gente que não gosta de gente, é normal. E tem gente boa e gente ruim, né? Exatamente. Tem portugueses maravilhosos que nos recebem super bem e tem portugueses que já ficam com um olhinho. Isso. Como tem brasileiros maravilhosos, tem gente que não presta. Isso é normal, entre aspas, né? Que é do ser humano. Só que o que acontece? A gente percebe muito isso, que de maneira geral, volta na questão de ser uma coisa séria que os governos ou as autoridades estão tratando de maneira leviana, que é essa percepção e sensação de ameaça está cada vez maior. Tá. Por quê? Porque 1,5 milhão de portugueses, como eu disse antes, não tem acesso ao médico de família. Tá. E aí eu vou olhar para o imigrante. Por que eu vou querer mais pessoas no meu país? Não estou justificando, eu acho que é um absurdo, né? Mas eu tento entender o processo, o sentimento. Sim, por que leva uma pessoa a colocar fogo numa barraca de alguém, de um imigrante? Por que ele está fazendo isso, entende? Se sentindo ameaçado. E aí eu não justifico, acho que isso obviamente é um crime que não se justifica, acho de uma ignorância sem fim, óbvio, né? Porque no final de tudo, o Felipe, independentemente do documento dele, é um ser humano. Exatamente. Né?
Bom, não acho que não tem muito para dizer isso, mas mas tá acontecendo acontece. E bastante, aqui em né? Portugal tá acontecendo Por também. exemplo, aqui em Portugal tá vindo muitos indianos, paquistaneses, nepaleses, e eles não têm dinheiro, né? Por exemplo, eu fui ver em dezembro o acendimento das luzes de Natal, e tinha muitas indianas frio. sem casaco e de chinelo de dedo. E eu tava de touca, de luva, de cachecol, elas não têm dinheiro nem para comprar roupa. Não. E, por exemplo, em Lisboa tem um viaduto que tem 400 indianos morando embaixo, em barracas. Então, assim, a imigração tá muito aberta e essas pessoas estão vindo sem preparo, sem dinheiro, sem falar português. Vão fazer o que aqui, né? Tipo, vão viver do quê? Não sabem falar português. Entende? Elas não falam uma palavra em português, cara, vão conseguir emprego como, entende? Aí é o que eu te falo de tratar coisa séria com palhaçada. Por quê? Porque o governo, venham, é lindo, é maravilhoso, tá. Aí eu não te dou médico, não tem acesso à saúde, não tem escola pra todo mundo. Não tem emprego. Não tem onde estar, não tem emprego, e aí? Daí então se matem. Aí né? não adianta, né? Não adianta abrir e não ter estrutura pra isso, né? Exatamente. Pra receber. Isso, mas o Claudinho falou a palavra certa ali, que foi ignorância também, né? Que claro. é a pessoa... Porque assim, o irlandês médio que eu conheço, né, a maioria aqui, cara, entende, sabe que o imigrante faz parte da sociedade, mas parece que o mais ignorante, assim, mas sem educação mesmo, às vezes educação formal até, né? Parece que é o cara mais ignorante, que fala que os imigrantes vão tomar os empregos, e às vezes a pessoa nem trabalha mesmo, mas porque não quer, entendeu? E fala que os imigrantes vão tomar os empregos, ou... Sei lá, tem vários argumentos aí, né, que a galera... argumento não, né, várias coisas que essas pessoas falam, mas que no final não tem nem um fundinho de verdade, nem sentido. Exatamente. E às vezes lá na Inglaterra nós conversávamos muito com ingleses em parques, né, por conta dos cachorros, né, cachorro sempre atrai outro cachorro, Sim. E aí sempre começa uma conversa. E sempre nos perguntavam... Ou briga também, né, começa uma conversa, uma discussão. Se o meu tiver envolvido... E aí a gente conversava, falava que era de Portugal e tal, do Brasil, mas que morava em Portugal, e aí eles sempre perguntavam o motivo que a gente estava na Inglaterra. Primeira coisa. Sempre. E quando a gente falava que era para fazer doutorado, PhD, aí eles falavam assim, soltavam a trela, eles davam a mão pra gente falar. Desarmavam, não, então vocês são bem-vindos aqui, eles falavam. Sim, a gente ouviu isso várias vezes. Vocês são bem-vindos aqui. Mas se fosse pra trabalhar, tenho certeza que nessa cidade pequena que nós estávamos, com certeza não seria o mesmo tratamento. E amigos, a gente não conseguiu fazer amigos, assim, ingleses nenhum, só espanhóis. Mas esse fato, eu acho que se repete em todo lugar, né? Que é mais difícil você fazer amizade com um nativo. Eu não sei porquê. Uma coisa meio... Isso que a Amanda falou eles são mais fechados, né? Aquela coisa de interior, assim, que o cara pergunta quem que é teu pai, sabe? O inglês tem muito disso, mas não no sentido invasivo, mas tipo, vocês vieram pra cá pra quê? Né? E eu acho que é uma maneira que eles encontram também. Eles são muito reservados, privados, de né? puxar assunto, assim, é uma coisa que a gente achava muito esquisito. Os vizinhos, por exemplo, oi, tudo bem, são muito educados. Eu, por exemplo, sequestrei um velhinho, roubei um velhinho na rua e levei pra minha casa. Porque ele tava com um cachorrinho, eu tava com as minhas, ele tava conversando comigo, eu falei, o senhor não quer subir pra tomar um chá? Ele não. Amanda, não, mas tu quer sim. Mas vem, por favor. Não, mas eu não quero, vamos conversar. Quando eu vejo, a Amanda tá chegando, rebocando o velhinho. Eu levei o velhinho pra cima, subi umas escadas, aí ofereci alguns petiscos, assim, tomatinho, fiz alguns queijos e tal. Eu ofereci, ele não aceitou, super desconfiado. Lídia apavorada, achando agora... Vou morrer. Vão tirar roubaram meus gringos. E aí ele ficou uns 30 minutinhos e falou, não, eu tenho que ir embora, que se a minha mulher sabe que eu tô dentro dessa casa, não posso, tenho que ir embora. Mas a gente queria ser amigos, né? Falava assim, sua mulher tá comemorando que você não tá lá abusando ela. Não tá incomodando. Mas isso é verdade, ele queria. Mas foi nunca bem mais passeou perto da nossa casa. É verdade, traumatizou. Se mudou, né? Mas foi bem difícil de fazer amigos ingleses. Foi. Super difícil. A gente fez amizade com um casal de espanhóis, de Madrid. E que aí ficamos amigos, assim, né? De frequentar uma casa do outro, janta e tal. Mas com os ingleses foi mais complicado. Valeu demais por ter assistido esse corte. Mas se você quer aprender ou melhorar o seu inglês para morar fora, clique aqui no link da descrição.